entrando então ao vivo com mais uma live do Coreolab, UFPEL, Laboratório de Estudos Coreográficos. Que legal, que legal, que legal. Então já vai começar daqui a pouquinho, porque o Instagram ainda está... Oi, Josi! Saímos de uma reunião, entramos em outra função, né, Josi? Olha que loucura! Oi, Lu! Já te chamo, tá? Já te chamo, Lu. Vamos deixar o povo entrar. Oi, Maclay, aluno. E que legal. Gente, já vou pedir, Josi, Maclay, já mandem perguntas para Lu, o que quiserem. Ai, não tá ouvindo, tá baixinho. Vamos aumentar o volume então. O que será que tá acontecendo? Oi, Rejanete. Oi, Débora, tudo bem? Ei, Tati, que legal. Vocês estão escutando? Tá legal o som? A Josi estava reclamando que não estava escutando. Oi, Dani. Que tri, Dani Kino. Se não estiverem escutando, coloca para menos assim. Se não, coloquem um joinha. Oi, acho que sim. Acho que tá tudo certo. Josi, acho que é contigo o problema. Então tá. Coloca aí, já carca o dedo. Como é que tu diz, Rejanete? Enfia o dedo ali no coraçãozinho pro Instagram avisar todo mundo que a gente vai começar mais uma live, tá? Carminha, Dani Ricarte, que legal, que massa. Oi, Júlia. Que bom que o povo tá aí. Esse povo que sempre se reúne agora nas segundas-feiras, às 7 horas da noite, pra gente conversar um pouquinho sobre dança e principalmente sobre dança nesse período agora, como é que os artistas estão se virando, como é que os pensadores de dança estão pensando e dançando. Carca o dedo no coração, é isso que diz a Rejanete, que trabalha no Coreolab também. O Coreolab sou eu, de coordenadora, sou professora do curso de dança da UFPEL, tem a Rejanete Vieira, que é a colaboradora do projeto, e também a bolsista, a graduanda em dança, que é a Júlia Garcia. Esqueci de falar, a Rejanete, mestranda em educação, também é egressa lá do curso de dança, licenciatura da UFPEL. Agora eu vou começar agora, filho. Agora eu não posso, filho. Depois, tá? Eu vi. Tá bem. Eu tive uma visita agora. A Lia. Oi, Lia, tudo bem? Então, e a gente está sempre organizando esses bate-papos na segunda-feira, que é uma forma informal da gente estar discutindo esses assuntos que fizeram com que o Coreolab também entrasse nessas ações que são ações de conversas remotas, são ações remotas, né? Então, um outro modo de se comunicar com os artistas, mas é exatamente isso que o Coreolab quer fazer, conversar com os artistas, estar em contato e trocar ideias, né? Esse é um dos princípios do próprio trabalho, assim, né? De extensão. É a gente tá sempre junto e conversando e debatendo, tá? Então eu vou chamar a nossa convidada dessa noite, que é a Lu Paludo. Já vou dar um oi para a Leonora também, que entrou ali, que legal. A Dani me pediu para entrar aqui no vídeo. Oi, Dani, vamos ficar para uma próxima? Hoje eu vou conversar com a Lu, mas quero conversar contigo também. E saber dos teus projetos e coisas, tá? Também tá finalizando um doutorado, então também deve estar cheio de coisas para contar. Vou chamar a Lu pra gente começar já se ver. É uma coisa muito doida, né? E aí acho que a Lu vai... Oi, Amélia. A Lu vai dar uma... Que bem, que legal. Tomando mate, que bom, Lu. Oi, gente. Eu ainda não estou me vendo, não sei o que está saindo aí. Tu não tá te vendo? Eu já tô te vendo com mate e com cabelo assim de Pina Bausch. É? Meu cabelo está muito bonito, olha só. Ai, tá lindo! Ai, que Que loucura. tri, que tri. Então, a gente
justamente ia falar isso, assim, tu me mandou uma mensagem dizendo que estava nervosa, e eu também sempre fico nervosa antes dessas lives. E é um sentimento Sim, muito estranho, porque ele é um sentimento comparável a entrar em cena, né? é muito parecido. Eu estou vendo se eu vou conseguir me enxergar aqui. Eu sempre gosto de ter um feedback no vídeo. Olha ali, oi Carminha, oi Nora, oi Tati. Deixa eu ver se eu consigo, Xanda. Não, não consegui. Nervosas, porém belas, diz a Thaís Ferreira, né? Então eu Obrigada. só vou te enxergar. Eu não vou me enxergar. Tu não vai te enxergar? Não, não estou me enxergando, não sei por quê. Ué, será que de repente o aplicativo está demorando para carregar um pouquinho, mas a gente está te vendo tranquilo, Lu. Ah, então tá bom. Deixa eu ver Ei, uma que coisa, bom. posso trocar de dispositivo também. Quer que eu saia e entre de novo? Será que Pra eu gente tento? aqui tá tranquilo. É só uma É, opção tua aí. Para quem tá te tá. assistindo, a Eleonora tá te perguntando o seguinte, talvez seja uma dica. Lu, vê se a tua câmera está aberta. Tá, sim. Eu só desbloqueei, eu bloqueei as notificações, mas eu acho que isso não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Deixa eu ver uma coisa, só um pouquinho. Não, agora tu saiu. Bom, enquanto a luz se organiza ali, eu vou pedir de novo para apertar aí o coraçãozinho, porque isso ajuda o Instagram a avisar as pessoas de que a gente está fazendo essa live. Ah, deixa eu ver, vou chamar a luz de novo. Dani Aquino, eu imaginei que tinha sido um engano, não te preocupa, te conheço. Que legal. Então a gente vai estar falando um pouquinho disso, quais são as estratégias que a Lu está encontrando para debater dançando esse período de agora. Debater dançando é um pouco engraçado, né? E aí agora, Lu, Xanda, tá sabendo? eu vou trocar de dispositivo, só um pouquinho, tá? Tá bem. A gente aguarda. Enquanto isso, eu vou falando para o pessoal mandar perguntas para a gente aqui. Tem um negocinho ali aqui embaixo que tem um pontinho de interrogação. Por ali vocês podem mandar perguntas para a gente e a gente pode passar essas perguntas para a Lu, tá? Então, já é uma forma de também saber o que, que vocês querem perguntar para a Lu Paludo, tá? Deixa eu ver se ela já conseguiu. Aparentemente, sim. Vamos ver. Que rápida. Não, acho que ela ainda tá. Ah, não, já tá conectando. Olha que bem. Pronto. Olha, já Agora tá deu. bom. Tô aqui. Tá. Tá. Então, é um prazer estar aqui contigo, Xanda. Não, o prazer é E nosso. tá. Eu sempre falo nosso porque, enfim, é meu prazer e é nosso porque a gente a gente se entende como grupo ali, né, no Coreolab. Então somos nós três nesse momento que estamos organizando tudo isso, assim. Então, o prazer é nosso. Que legal, Lu, que tu aceitou e que tu tá aqui com a gente. Então, eu vim Tá. aqui para falar sobre. Tu veio aqui para falar sobre muitas coisas, mas a primeira delas, assim, queria que tu nos contasse um pouquinho, para quem não te conhece ainda, eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui conhecem um pouco da tua trajetória, mas queria que tu falasse um pouquinho sobre ti e como tu te entende um pouco corpo dançante e bailarina, dançarina. Estava pensando isso. Eu fiz várias anotações hoje para trazer algumas coisas para conversar, né? E sempre que eu faço umas anotações, eu penso na coisa mais genericamente, e penso também na minha pessoa, né? Aliás, quem faz pesquisa em arte, eu acho que a gente sempre faz o raciocínio desde a história da gente, mas para distribuir, né, Xanda? Eu tenho essa prática faz algum tempo já, de mesmo que eu fale de mim, eu estou sempre pensando o que, que isso implica para o campo da dança, para as pessoas que também dançam, o que eles querem saber dessa história, né? E tu me perguntou como é que eu me vejo. Eu me vejo sempre buscando tecer relações,
E daí, de muitas formas, assim, desde que eu me formei, talvez, ou desde aquele desejo que eu tive de sair do Rio Grande do Sul para estudar dança, eu me vejo buscando e querendo trocar com as pessoas que também fazem arte, que também fazem dança. Então eu me vejo muito curiosa, eu gosto muito de observar as pessoas dançando, então eu acho que eu tô na profissão certa, assim, no ramo da profissão certa, que é, eu sou prof de composição, essencialmente, adoro instigar as pessoas para que elas dancem e para que elas relacionem também. Tem uma pergunta que eu sempre faço, é um joguinho, o que que você quer construir com o seu corpo? E daí as pessoas ficam pensando, ah, o que que eu quero, né? E daí, assim que elas conseguem gerar uma resposta, eu pergunto, tá, mas o que que tu faz para isso? Uhum, Né? uhum, Porque eu acho que é uma pergunta que sempre, antes de eu conseguir formular ela, ela já operava em mim como artista, como bailarina, né? E eu sempre. E aí hoje eu me lembrei, escrevendo as coisas que eu anotei aqui para falar, para não esquecer. Acho que mais é o exercício da escrita mesmo, né? Eu acho que eu nem vou usar o papelzinho que eu fiz, mas uhum, daquele livro do Michel Serres, Variações sobre o Corpo, em que ele vai falar que tudo que a gente inventa é a extensão do nosso corpo. A escada, a roda da uhum, bicicleta é uma extensão das nossas pernas. E uhum, assim por diante, né? Então eu penso hoje nesses dispositivos remotos, né, das redes sociais, por exemplo, que eles são também extensões do corpo e que a gente vira e mexe, a gente não cai muito longe do que a gente é ou do que a gente uhum, costuma fazer, né? uhum, Porque se tu é acostumada a tecer relações, a garimpar, a viajar de lá para cá, se tu estiveres impedido de fazer isso, tu vai dar um jeito. Vai mandar carta, vai fazer sinal de fumaça, uhum. vai dar um jeito, né? Então eu acho que já linkando assim, eu me vejo nesse garimpo, me vejo uma garimpadora de curiosa pelos movimentos dos outros e eu já disse, uma vez eu disse, "Ah, eu não posso mais ser jurada de festival, viu, gente, não me convida porque eu acho tudo bonito. Eu acho tudo potente. Eu sempre vou achar uma coisa, eu não vou, eu vou achar muito legal tudo, sabe? Porque eu gosto de ver a relação que as pessoas tecem com o espaço. E hoje o que me encanta ainda é isso. O que me move a estar aqui ainda é isso. É olhar para ti, que faz tempo que a gente não se encontra, mas para mim hoje é um encontro e a gente está Sim. se encontrando, né? A gente só muda a camada que isso acontece e estamos aqui a garimpar informações e curiosidades para distribuir. Eu acho que eu sou uma pessoa também que gosta de distribuir o que eu faço. E daí, no decorrer da vida, eu fui encontrando alguns lugares para fazer isso, Uhum. para compartilhar. E é isso, nem sempre a gente acerta, mas eu não, eu também, eu gosto de falar isso porque as pessoas, né, pensam em erro e acerto, mas eu não penso em erro e acerto, eu penso em rotas, eu Uhum. penso em possíveis, curto, sabe? Todos esses caminhos, até os desvios, eu vejo eles como rota possível naquele momento. Então tem uma coisa meio otimista, meio estranha aqui. É. Meio otimista, meio estranha. Tá, me deu, É, ai, tu me deu vários ganchos. Quero ver se eu consigo pegar todos eles assim. Quero ver se eu consigo manter eles até o final. Vamos ver. O primeiro gancho é a questão das relações, né? Que eu também vejo elas muito presentes no teu trabalho. A última vez que a gente teve um encontro junto, né? Assim, ao vivo, de carne com carne, eu estava te acompanhando naquele trabalho solo que tu estava fazendo, que era Luciana Paludo Convida. Que adoro. era, na verdade, era a performance dessa Luke Garimpa e que tece sempre relações, né? Era performar esse exato conceito que tu me trouxe hoje, assim, essa tua visão, né?
Então, eu queria que tu falasse um pouco desse projeto, assim, porque para mim tu materializou ali essa tua vontade. Sim. Xanda, o Lupa Ludo Convida é de 2016, faz 4 anos. Mas eu acho que ele tem um germe nos humores do poeta, que é lá de 2005, 2006, 2007. Primeiro, que foi realizado os humores do poeta com algumas colegas minhas, quando eu fazia o mestrado aqui nas artes visuais. E aí tinha algumas intervenções, assim, sempre gente ali, sabe? E essa gente, eu já vi na época que era gente para dar uma mexida naquele padrão de movimento meu, Uhum. e me cansa às vezes. Então eu acho que essas pessoas que eu chamo é para desestabilizar mesmo, é proposital. E aí, os humores do poeta, ele passa a acontecer junto com o Mimes e com um monte de gente. A gente faz uma caravana aqui no estado pelo Klaus Viana em 2006 e a gente vai em 9 cidades do Rio Grande do Sul. Pelotas foi uma, a Jana que nos recebeu ali. E sempre na cidade que a gente ia, a gente tinha uma pessoa da cidade para dançar com a gente, também para tecer essas Hum. relações. E aí depois esse projeto todo migrou para os Humores do Poeta sozinha, onde eu convidava as pessoas. Eu vi que a Tati está aí, a Tati dançou a última versão dos Humores Dançou. do Poeta, inclusive a Tati com a Jana, lá no 209, em 2009. Então, são projetos longos que eles vão se transformando. E tem um conceito que eu uso no meu trabalho também, quando eu dou aula de composição, é a lógica ecológica. Eu digo, não Uhum. joguem fora nada, né? Porque tudo a gente vai reciclando, vai aproveitando. E eu vou puxando um texto daqui, um texto, eu vou trazendo tudo para o trabalho, faço uma remixagem, né? E aí, Os Humores do Poeta, ele termina a sua saga em 2009, justamente. Quem fez a última edição comigo foi a Tati Rosa e a Jana. E naquela temporada que a gente fez na 209, também teve o Edu e o Lu. Então, era uma dobradinha, assim, sempre com dois artistas. E depois, lá em Belo Horizonte, com André Spolaori e com o Lu Tavares. Daí terminou os humores. E aí foram longos anos, assim, de 2010 até 2016, onde eu fiquei participando mais como bailarina convidada dos outros trabalhos. E teve no meio disso tudo uma tese no meio do caminho. Deus do céu! De 2010 a 2015 eu fiz o doutorado em educação. E isso também me distancia um pouco de muita coisa, né? Eu digo que nesse tempo do doutorado eu dancei para o gasto. Eu consegui, assim, mal e mal me manter fazendo as minhas aulas e participando de alguns projetos com o Edu Severino, Manchas Urbanas e né, com a Eva, alguns projetos, mas tudo assim, rapidinho. Aí, quando eu termino o doutorado, eu me vejo livre, assim. Eu fico um ano entendendo essa dinâmica de não ter mais aquele compromisso. E em 2016 me veio a ideia, não, eu preciso voltar a fazer o que eu fazia, né? Não exatamente o que eu fazia. E aí vem o Lupaludo Convida, que na verdade é a primeira ação do meu projeto de pesquisa, pesquisa de linguagem autoral em dança, Uhum. que vem junto com o Mimese, que eles são uma casadinha entre pesquisa e extensão. O Mimese é o laboratório da pesquisa. E Uhum. aí o Lupaludo Convida chega para botar em funcionamento essas referências que muito do que eu tinha criado, Xanda, eu não lembrava mais. Se tu me pedisse, me dá uma sequência do teu repertório, que fosse até de aula, eu não conseguia, eu não sabia mais repetir o que uma vez eu tinha criado. Isso, de certa forma, não que tenha me assustado, me desgostou. Eu não Uhum. gostei dessa sensação, porque eu acho que é um desrespeito com o meu próprio tempo de vida eu não lembrar, eu botar fora. Vai contra a lógica ecológica, vai contra Uhum. ao que eu penso em termos de história da dança, repertórios. Porque o repertório, para mim, ele é o tempo que algum corpo teve para produzir alguma coisa em dança. Que legal. Então, como é que tu joga isso fora? Por que que tu joga isso fora? Porque é datado? Porque tá fora de moda? Ora,
Olha, eu realmente não acredito nisso e curto muito não acreditar nisso, das coisas serem datadas, por exemplo. Ah, não posso mais usar isso porque isso tem cheiro de velho. Mas acho que será que ela trancou? Muito Eu? legal, Lu. Sim. Eu fiquei pensando que isso também tem alguma relação com a autobiografia, né? Com a questão autoral que tu fala, da gente estar lidando ali, aqueles materiais que nos retornam, né? As coisas que são recorrentes na obra autoral também. Sim, E aí tem esses dois movimentos, né, Lu? De tu tá sempre ter ciência, né, dos teus materiais, de saber os teus materiais, são esses, e esses aqui são aqueles que eu retomo, mas também tem essa curiosidade e esse desejo de estar ampliando isso também, né? Não é isso, se limitar nesses materiais, né? isso. Eles estão ali, eles são vivos e eles podem se tornar muitas coisas, mas eles não estão, não, eu não me limito a eles. Então, para eu encontrar outros materiais, eu encontro eles no outro. Isso fala muito Sim, também assim das questões que eu trouxe ali no meu doutorado também, né? Esse solo que é essa ideia de expansão do solo, que o solo não é sobre o eu, mas sobre esse eu que está sempre em relação, né? Então, acho que tem muita relação com isso também, né? De... Tem o material autoral, mas o material autoral ele não é fechado. não, eu digo que esse material autoral ele funciona como um mapa. Uhum, E a parte legal de ver, às vezes, quando tem algum pequeno repertório que eu compartilho com as pessoas, é ver esse percurso naquele corpo, os acentos de movimento, o jeito que o corpo lida para acessar aquilo, que às vezes sai totalmente diferente, transformado, relido. uhum. E ele não é, é por isso que eu digo o repertório, quando tu vai fazer, ele não é uma repetição, ele é uma recriação, uma transcriação, ele é um jogo, sabe, Xanda? Uhum, Tem essa, eu acho que tem uma certa ludicidade e também um risco de que aquilo não aconteça. Isso já uhum. aconteceu, de não aconteceu, sabe? De repente tem uma proposta ali, tem uma sequência de movimento que ela não chega a vir. Não, não vem. Por exemplo, quando eu dancei com a Dag e com o Mário Nascimento, eles não aprenderam a célula de movimento, que era a tarefa de aprender. E aí? Uhum. Não, não sei se não quiseram, não gostaram, não rolou. E aí vem outra coisa ali naquele lugar, a partir daquele humor, a partir daquele impulso, daquelas forças, e daquela coisa que talvez se inaugure ali naquele trabalho. É, Sim. Ah, ai, tem vários comentários aqui. Deixa eu passar por eles também, porque é legal a gente ouvir os outros, né? é. Já que a gente está falando disso, né? Então, a Júlia, eu acho que talvez tenha sido tua aluna, Júlia Pádua. Eu fiz um trabalho para a faculdade de dança sobre uma performance sua. Você tem duas escápulas. Ela disse que foi emocionante. Júlia Pádua. Que legal, Júlia. Ah, Eu fico perguntando, ela foi tua aluna, Lu? a Júlia? Júlia? Será que ela. Será que foi aqui Ai, Xanda, tu me faz pergunta difícil assim, às vezes eu não. Porque é muita gente, né? Sim, Júlia, não, você não, foi de minha repente tu aluna? lembra. Mas talvez ela escreve aqui para nós também. Ela coloca aqui nos Tá. comentários. A Thaís Ferreira escreveu meio otimista, meio estranha. É nós. Isso aí. Depois a gente vai falar de otimismo de novo, Lu. Tá. E aí a Tati diz a precisão dos termos da Lu produz. Que legal. E aí ela está falando em relação aos materiais, os materiais que escolhem a gente, não a gente que escolhe, né? Tem muito isso Sim. também, né? Que Sim. legal. Ah, o A Tati Gustavo, tem lá um de Santa trabalho Maria, que muito legal. legal. Gratidão por esse espaço, colegas. A Jace também. A Jace Jorge, olha só, também está Já. aqui. Natália, que legal. Natália eu não conheço, Natália Coveiro. E a Rejanete, ela colocou uma pergunta. Ela pergunta como tu vem garimpando as extensões do corpo nesse momento de isolamento, de pandemia.
Que eu acho que é um Ah, pouquinho onde é o foco, né, dessa conversa, assim. sim, Essa relação com o outro, né? Agora tem um outro formato, né, Lu? Como é que tu tem tem. garimpado isso agora? Sabe, Xanda, eu não estou muito escura aqui na tela de vocês, Para mim tá não? perfeito. Tá, então deixa assim. Como é que eu estou garimpando? Quem que me perguntou mesmo? A Rejanete. Ah, Rejanete. Bom, Rejanete, no início da pandemia, oi, Jaci, querida, eu comecei assim, até quem me deu a ideia foi a Helena. O que foi não? O que que a Nora tá falando aqui não? Não, não tá escuro. Ah, tá bom. No início, acho que fazia uma semana e meia, 2 semanas que a gente estava confinado. E no final de março, a Helena Paz, que foi minha aluna, minha amiga, ela disse assim, Lu, por que que tu não faz uma live e passa algumas coisas, né? E eu pensei, nossa, pois é, né? E eu já estava muito angustiada em casa, porque eu viajei para a formatura do meu irmão e quando eu voltei estava tudo fechado. Isso foi 13 de março. E aí eu tenho uma coisa assim que eu acho que a primeira coisa que me moveu foi um desejo bem esdrúxulo, assim, tipo, eu preciso continuar falando. Uhum. Foi esse anseio, porque eu gosto muito de conversar e trocar. E aí eu comecei a fazer as lives e foram 22, Xanda. Só que Nossa. eram lives assim que eu falava, tinha os comentários, eu fazia concomitante no Face e no Instagram. E conseguia responder bastante coisa no Facebook porque eu deixava até hoje elas estão lá nos vídeos e eu criei um grupo só para reunir as lives com todas as pessoas que eu encontrei. Bom, no Facebook eu voltava para os comentários e respondia a todas as pessoas. E muitas pessoas começaram a fazer as aulas depois que elas estavam ali. Uhum. Só que teve um momento que eu pensei que aquilo não estava mais, talvez, cumprindo o papel de interlocução que é tão caro para mim. Eu Uhum. precisava ver as pessoas. Eu precisava. E é o que está acontecendo agora. Eu reativei o Mimese. O Mimese, na verdade, desde 2016 ele existe. Mas então a extensão está acontecendo, tem umas 40 pessoas na extensão. Eu trabalho toda quarta-feira de manhã com essas pessoas por Zoom. E então tem estratégias de às vezes eu mostrar alguma coisa, sugerir alguma coisa e ficar olhando para eles. Eu fico próxima ao computador e fico olhando, fico vendo, fico sugerindo, dando tarefas, está sendo uma delícia. Mas muitas dessas pessoas eu encontrei naquelas lives que tu achava, sabe aquela sensação quando tu faz live que vai para o mundo assim, tu não sabe para quem que vai? Isso Sei. também é angustiante. Sim. Mas muitas daquelas pessoas que estão ali no Mimes e hoje eu encontrei ali nesse garimpo, Olha só. né, digital. E eu acho lindo, porque eu conheci pessoas do Acre, de São Paulo, que eu não conhecia, e estão ali hoje no grupo. E é gostoso tu também expandir essa ideia que te move a dançar. Na verdade, Xanda, o maior barato é compartilhar isso, sabe? Esses dias eu produzi um vídeo que falava assim, o que que a gente não pode perder nesse tempo? E eu falava a vontade de dançar, a primeira coisa, Uhum. né? A vontade Uhum. de dançar, a vontade de fazer exercício. E é como assim exercício? Sim, exercício para mim é o que otimiza teu corpo para tu dançar. Nesse sentido, de tu trazer Uhum. esse corpo, de tu tornar esse corpo. E aí nesse exercício tem as questões das mobilidades, das forças, e mas também uma dica que eu dava era não para de tecer relação. Chama teus amigos, conversa sobre dança, chama alguém para dançar junto contigo. Ah, pelo Zoom? Sim, pelo Zoom. Por Uhum. algum aplicativo, pelo WhatsApp, pelo vídeo, pelo Skype, qualquer um. Né? Tá cheio de dispositivos que podem nos aproximar. Então, na verdade, o que me moveu a ir falar com as pessoas nesses garimpos, primeiro impulso foi, eu vou morrer, eu preciso continuar falando, né? A gente vai morrer, vai todo mundo morrer. Então, essa iminência da morte
porque a Aham. gente não está brincando, isso é real, a Aham. peste. Eu comecei a ler muito sobre os períodos pandêmicos no mundo. Eu já Aham. sabia que tem aquele livro sobre germes e aço também, a história das doenças no mundo, né? Sim. E, e eu comecei a ver que a percepção que eu ainda tenho hoje, é que a gente não tem controle sobre a situação, né? E ao mesmo tempo Não. dava uma tristeza, assim, nossa, mas eu tenho tanta coisa para falar, eu preciso falar. Eu acho que foi essa urgência e a vontade de dizer para os outros, gente, não parem de se mexer, não parem, vamos respirar juntos. Daí, muito exercício que eu dava era respiração. Eu dizia para as pessoas lavarem as mãos, para botar a mão no rosto, perguntava se elas estavam sentindo os cheiros, coisas muito próprias desse período, né? E a questão da coluna, da mobilidade, das pessoas investigarem a sua coluna. A menina falou que fez, a Júlia falou de você tem duas escápulas. Eu acho Uhum. que esse trabalho me parte de um desejo de partilha. Quando eu digo para ti, você tem duas escápulas, eu quero contar para ti que tu tem duas escápulas, que elas se mexem. Só isso. Aham. E elas já se É. mexeram, já deu uma, né? Já deu uma presença aqui nas minhas escápulas, né? Eu não sei se eu respondi o que ela me perguntou do garimpo. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Tá. E Ó, a a Thaís Nora está tá aí. falando aí. Ela fala, a Nora diz manter vínculos, né, Lu? Manter relações. Eu tenho essa necessidade também. Eu também tenho essa Sim. necessidade, Lu, mas ao mesmo tempo eu tenho eu tenho dificuldade, assim. Vamos ver se tu me ajuda, assim. Eu percebo, assim, que tu teve uma destreza muito grande, assim, também, de imediatamente, né? Não imediatamente, mas em seguida tu começou a fazer as lives e entendo a tua urgência, a tua necessidade. Eu tenho um pouco de não sei fazer isso, ainda estou aprendendo. Como é que tu te sente em relação a isso? Como é que foi para ti, por exemplo, a tua primeira live, Lu? Ah, como é que foi? Teve um amigo meu que disse assim, o Thiago Piragira, ele disse assim, tu já fazia isso antes? Porque tu tá tão à vontade aí. Ele disse, parece que tu tá falando com as pessoas. Daí parecia, daí de repente eu comecei a assistir, parecia meio um programa de auditório. Era engraçado. Eu me sentia bastante ridícula, bastante assim, tipo, o que que eu tô fazendo? Mas ao mesmo tempo, assim, como isso é uma sensação recorrente em vários trabalhos, em várias situações da minha Sim, vida, e eu aham, vou, sabe? O que que eu vou fazer? É o que temos. Vai muito de tu aceitar essa limitação, sabe? Ao sim, mesmo tempo que eu tinha severas críticas ao que estava acontecendo, eu não, eu não tenho muito apego, sabe? hum, A que tem que estar perfeito. Não, eu sou bem de boas em relação a isso. Bem tranquila. Então eu acho que eu fui. Acho que aquele desejo de conversar com as pessoas e de falar sobre o que me move, Xanda, e também de instigá-las a não ficarem paradas, porque eu sei que às vezes é difícil tu ter a disciplina. Desculpa, né, falar que eu tenho, mas eu tenho, faço aula todos os dias. Seja como for, eu venho, eu vou, eu deito no chão, eu me puxo, eu respiro. E eu sei que não é todo mundo que consegue fazer isso. E tá cutucando, provocando, falando que isso é legal. Eu gosto muito de fazer isso. Então eu acho que talvez esses dois desejos eles tenham sido mais fortes do que eu olhar para aquilo e dizer, que estranho, nossa, né? E daí sem falar que às vezes no Facebook ou no tinha algumas pessoas que ficavam dizendo, ai, quantas que coisa mais chata essas lives, começaram a falar mal das lives, né? E eu pensava, ah, será que estão falando das minhas? Tipo, né? aham.
Mas eu não sei, Xanda, eu me senti assim com sensações muito ambíguas, que eu ainda tenho, mas eu acho que o resultado disso foi muito legal. Eu reuni todos esses materiais num grupo que chama Pesquisa de Linguagem Autoral em Dança, e todas as pessoas que comentaram durante as lives, elas estão lá naquele grupo. É um grupo fechado no Facebook. E às vezes eu vou lá dar um oi para eles Uhum. e troco. Então eu acho que eu encontrei bastante gente nesse. Deixa eu ver o que que a Caminha. Fiquei que nem tu na pandemia, Lu. Aula diariamente. Viu, ó? Não sei, Sim. acho que é isso. Eu sei que, né, assim, ó, em termos de método, por exemplo, eu fui desenvolvendo algumas frases que eu falo durante as aulas, que para mim é muito mais importante que a pessoa, que eu consiga passar uma ideia do que necessariamente um movimento. A ideia daquele movimento, a ideia de uma Uhum. certa força, a ideia de uma ativação de um ilho psoas, de uma expansão da gaiola de costelas. Essa ideia é importante. Uhum. Esses dias eu fiz uma. É aquelas coisas que a gente faz, né? Exatamente nesse sentido que tu tá falando, assim. Como é que eu posso expandir e tal? E quando eu estava na Inglaterra, quando eu morei lá, eu comecei a fazer aula de Cunningham, que é uma coisa que para mim, assim, é exato a expansão, né, da minha ideia de, né, que eu tenho materializado de dança no meu corpo, assim. Para mim é muito extremo, é muito oposto, assim. E esses dias eu disse, cara, eu vou fazer uma aula de Cunningham. E eu achei, tem várias lives deles lá, né, no Mercy Trust. Tem várias aulas e eu comecei a fazer aula de Cunningham também. E eu pensei, cara, tem muito essa relação também, assim, de, de disponibilizar também esse material, né, Lu? Que às vezes é o que importa também, né? De chegar no outro, né? Que é o que tu tá trazendo. O Gustavo colocou disciplina, sou contra. Ah, o Gustavo Duarte. Pois é. Não, poderia falar mais, inclusive, né, Gustavo? Quem sabe Posso, fala um pouco mais né? Ele de também. ser contra a disciplina, contra a ideia de disciplina. Acho bem. Acho bem os Foucaultianos aí, podem falar um pouco mais para a Ah, gente sobre sim. isso. E, inclusive, o Gustavo pergunta assim, ó, Lu e Xanda, queridas, depois dos 40 anos de idade, a dramaturgia sua muda de alguma maneira nas relações com o mundo? Você escolhe, acho que tinha mais ali. Ah, ele não, deixa eu ver, não me mostra inteira a pergunta, Gustavo. Vocês escolhem, aí ele não me mostra mais. Que pena. Aqui ele tá me mostrando, ó. Ah, agora saiu. Sabe que É, quando tu clicou, veio para mim? é que tá aqui, ó, mas não aparece Aqui, inteira a ó. pergunta Tá, ali. deixa aí que eu leio, ó. Lu e Xanda, Tá. queridas, depois dos 40 anos de idade, a dramaturgia, as dramaturgias suas mudam de alguma maneira nas relações com o mundo? Vocês escolhem artistas da mesma linha epistemológica? Gratidão, saúde. Quer responder, Xanda? Ah, deixa eu pensar. Tá aparecendo a caixa. Ah, tá. A Thaís falou. A Thaís diz assim: eu adoro disciplina. Foucault amava também. Sobre as palavras, eu adoro pegar palavras controversas que as pessoas, né? Por exemplo, coreografia, eu adoro falar sobre ela, porque eu penso assim, ó, vamos abrir as palavras e ver o que que elas dizem para nós hoje, no seu comércio com o mundo. Daí eu me lembro do Merleau-Ponty, né? Esse comércio que a gente faz, esses escampos. Mas tudo bem, vamos na pergunta do Gustavo. Eu não sei, eu não me penso em idade. Eu tenho dificuldade de pensar nesses marcos. Eu gosto tanto do hoje, eu não sei responder essa pergunta. Eu acho que a vida é um crescente em termos de sensação, emoção, otimização do gesto, da respiração e tanta coisa que hoje meu corpo consegue dizer que há 10 anos atrás ele não conseguia. E eu gosto tanto disso.
E eu vejo muitos bailarinos. Esses dias eu vi a performance da Marina Abramovic com o William Dafoe, é, né? A performance sobre a Maria Callas, certo? Eu não sei se Sim, alguém viu isso. sim, eu vi junto com a E, Thaís, que inclusive tá aí, demos boas risadas. e Vimos juntas. aqueles corpos, sabe? Aqueles rostos. E eu vejo, eu não sei, fica difícil de responder essa pergunta para mim hoje. E não é uma negação do tempo. Ó, a Letícia também tá aí, viu? Não, não é. Eu acho que o tempo ele tem me trazido nas coisas que eu observo também nos outros artistas, por exemplo, o Edu Severino, por exemplo, eu vejo Uhum. um gesto ali se fazendo. Não sei o que que muda. O que que muda para ti, Xanda? Esses dias eu perguntei isso para minha mãe, se ela se sentia assim. A minha mãe tem mais de 70 agora. Eu disse para ela que eu não sentia também assim esses marcos. Muito como tu, assim, me senti bem contemplada com o jeito que tu colocou, Lu. E ela me respondeu assim também, que ela se sente o corpo de 20 anos e isso tudo está dentro do corpo dela de 70 hoje. Todos esses corpos que ela vivenciou. Ela não me respondeu exatamente assim, mas assim que eu entendi. E porque eu me sinto assim também, sabe? Tipo, é a sucessão das coisas, assim, não sinto como de agora em diante a coisa se tornou outra, né? Acho que eu tenho Sim, outros marcos na minha vida que não são eu esses. também. Eu também. E Sim. E sabe que eu me lembrei agora de um trabalho que a Dag e a Sônia Mota dançaram. E o título do trabalho sempre me chamou muita atenção. Chamava Das que Moram em Mim. uhum, Acho lindo isso como conceito, esse sim, nome. E agora sim. tu falou, eu vi isso, essas camadas, essas personagens, essas personas. E eu não sei, eu vejo muito camada. Tem um conceito que eu trabalho chama camada temporal, camadas temporais. E tudo isso que vai sobrepondo ao gesto. Ai, Janda, eu vou te dizer, tem coisas assim que eu trabalhei a vida inteira para estar como elas estão hoje. Por exemplo, o volume do movimento, o fluxo entre a cintura escapular e os braços. Eu juro que ele não se fazia desse jeito há bem pouco tempo atrás. E esse tempo de confinamento, eu estou sempre aqui em casa, né? E trabalhando aqui, talvez isso também tenha me levado a ao privilégio de ter esse estudo, esse reestudo. Não sei, é muita coisa, viu? É A bastante Tati ela coisa. coloca aqui que os artistas das outras artes não se fazem essa pergunta. Corpo para abrir, não para fechar. A Dani coloca é ser o seu próprio tempo. A Gica, oi Gica, coloca cada vez mais curto cada dia. E o Gustavo ele coloca exato, Tati, nas outras artes é bem diferente. Aí a Tati, a maturidade como valor positivo é o que a gente quer como artista. E a Carminha, ainda não me sinto de 63. Olha a Carminha mentindo, acabou de fazer 35, diz a Thaís. É isso, a Carminha diz, me sinto com 15 anos, com o corpo mais livre. Ó, deu bastante discussão, né? Que legal. A Nora disse que é importante abrir as palavras, Lu, obrigada. Tantas palavras para abrir na dança, né? Técnica, coreografia, dançar, pensamento, Sim, teoria, educação física, idade, imagem corporal, físico. É verdade. repertório. Hoje eu tô com a palavra repertório. É, Sabe por fala. quê, Xandra? É que na pesquisa, acho que desde que eu lidei com o nome coreografia, eu banquei muita coisa. Sabe? O que que tu quer dizer quando tu fala isso, né? Então, o que que eu quero dizer quando eu digo que eu sou bailarina e coreógrafa? Sim. Então,
sabe? O que que eu quero falar se eu falar, tá, como prof de história da dança, que às vezes eu sou, como que eu Uhum. vou não olhar para isso, né? Como que eu não vou olhar para esses termos? Como que eu não vou olhar para a palavra repertório, para a palavra, o que que é disciplina? Para mim, disciplina é um gosto extremo, no meu caso, de estar buscando atualizar algumas coisas. É lúdico. Depende como tu vive isso, como tu conceitua isso também nas tuas práticas, né? A questão da coreografia, os processos, a relação dela com a dança, porque a gente também pode pensar na coreografia sem a relação com a dança, né? Uhum. Então, também pensar isso, né? Que elas não são sinônimos necessariamente, mas aqui dá outra discussão. E eu não sei olhar para essas palavras e eu digo um conselho: façam verbetes, gente. Se assumam como escritoras e escritores de um novo dicionário. Façam verbetes todos os dias. Façam uma frase para essas palavras. O que, que elas são hoje para ti? E quando a gente pega um dicionário, às vezes uma palavra tem 20, 30 verbetes, né? Tem descrições, né, do que ela significa. Então, eu acho que a gente está no mundo para expandir as palavras, para colocar elas em jogo, para ver como é que eu me relaciono com a historicidade daquela palavra, né? E Aham. como é que ela pode ir se transformando também. Eu acho isso tão bonito, que é parecido com o movimento, sabe? Tava falando de Câniga agora, daí já me veio, né, os bracinhos, as corridinhas, né? Uhum. As xicrinhas aqui, né? As corridinhas Sim, e o troquinho. tenho me divertido muito com isso, com essa. Me diverti muito e Sim, voltei a me divertir com isso, sim. que delícia! Olha só que se divertir com isso. Então, que legal que aquelas pessoas, aquelas moças e aqueles rapazes estão falando disso. Isso é história. E a história está caminhando naqueles corpos e provavelmente já foram aqueles mesmos movimentos já foram dançados de N maneiras, né? Cada corpo vai trazer ele de uma maneira, então ele se refaz ali, se transforma. É tipo um telefone sem fio, né? Para mim a técnica em dança é esse telefone sem fio. Ela vai se debulhando um pouco por aí, sabe? Acho bem divertido. Que legal. As pessoas comentaram várias coisas aqui, deixa eu falar um pouquinho. Falaram ainda sobre a questão do tempo, né? Que legal isso, assim, né? Isso é uma coisa como a Tati falou ali, que às vezes os outros artistas não têm tanto essa questão, mas ela é muito presente, né, na dança e acho que no teatro também, né? A questão do envelhecer, de pensar o tempo Sim, né, no corpo. E aí já se coloca, acho que o tempo dá um atalho. Que legal. Acho que o tempo do corpo nos faz entender os caminhos do movimento. Vai muito além de envelhecer. E aí a Thaís diz, tá aí uma coisa que também é o tempo que traz a gente bancar as escolhas e lugares. É verdade. E ainda no tempo como atalho, a já se complementa dizendo que é um acesso mais rápido, né? Um acesso rápido. E aí a Bruna coloca a disciplina como cuidado de si, ético e estético, tem um sentido diferente da disciplina do Estado sobre os corpos. É sim. isso aí. Por uma nova gramática, diz da Viviane Mosé, né? O Gustavo está trazendo essa referência, assim. Que legal. Isso da palavra também tem muita relação do jeito que tu trata a palavra no teu trabalho também, né, Lu? Do teu trabalho também como poeta, né? Dessa relação que tu faz entre a palavra e o corpo. Tu pode falar um pouquinho pra gente disso? Ai, sim. Eu acho tão bonito isso da palavra. Uma vez eu escrevi um poema que dizia sobre estar presente. Eu não me lembro ele de cor, mas eu dizia, se não em gesto, pelo menos em palavra. Então eu tenho uma coisa que eu penso e que também eu escrevo sobre, é palavras movimento, né?
palavras que geram movimento, a imagem da palavra, a imagem, porque isso vem também bastante da prática de idiocinese que eu comecei a experimentar quando eu tinha 18 anos, né, na faculdade. E todo aquele cabedal de palavras que te ajuda a recodificar um padrão de movimento. E tu fica pensando, a imagem como a palavra da imagem como sugestão para tu recodificar o teu padrão postural, o teu padrão de movimento. E como que aquilo atua, né? Mas a poesia já vinha antes, desde os 14 anos eu escrevo. Eu tenho, assim, é uma coisa, assim, cada caderno que eu abro é muita coisa que eu nunca publiquei. Eu teria que tirar um tempo para organizar esse material, porque eles têm uma certa ritmicidade que é bastante parecido com aquilo que eu gosto de dançar. Eles são muito jocosos, eles têm muito jogo de palavras, as poesias. E como é que eu vou dizer? Às vezes tem uma tragicidade, né, Xanda? Porque eu também tenho um pezinho na cova, né? Tem aquela coisa, Aham. né? Aquela coisa Sim, eu abri, tu tava com lúgubre. aquele cabelo de pina, assim, né? Já me deu uma coisa, ela tá expressionista hoje, ela tá, não sei, achou uma coisa preto e branco, sim, que aparece na tua Aí, dança também, né? Tem uma coisa, né? Eu olhei as fotos do Cláudio Etes, esse que tu postou agora há pouco, e como elas são, né, elas têm esses ângulos, o teu corpo, né, ele desenha, né, no teu rosto esse ângulo, e tem uma coisa de contraste e preto e branco, assim, eu percebo isso no teu trabalho também. Ele tem uma, como é que tu falou, a cova? um pezinho na cova. É, É, que tem. Olha, a Jaciara tá rindo aí. sim, Tá, mas eu acho que assim tem duas coisas, talvez aí eu me lembre de novo do espetáculo Os Humores do Poeta, porque aí eu lidava com quatro humores, que eu acho que na verdade eu sou meio sazonal assim, eu oscilo bastante nesses quatro, que era a Tati que já dançou aí, o humor X, não, desculpa, o humor talvez, que é uma coisa meio titubeante assim, sabe? uhum. Daí tem o humor lírico, que daí eu dizia que é assumir essa palavra que é meio fora de moda, né? Lírico, imagina. Uhum. Tá. Aí depois do lírico tem o lúdico, que eu sempre fazia a pergunta por convidado, né? Para convidada, o que que é o lírico para ti? O que que é o lúdico para ti? Então tinha esse talvez, o lírico, o lúdico e o X. O X, que era o último humor, é o humor que só se estabelece naquela relação. É a incógnita. É o que que esse jogo pode nos dar ali. Então é um humor, é a charada do dia, é o que tu resolve ali no final, que tem muito de improvisação, que tem muito do que tu pode compor, tem algumas células de movimento que são prontas, mas a gente facilmente também escapa delas. Então, eu acho que tem essa oscilação mas esse gosto pelas mulheres velhas, lembra, Xanda? Sim. Sim, sabe, de repente introspectar tudo Sim. e porque às vezes é assim, às vezes não tem sorriso, sabe? Às vezes não, eu não acho, não tem graça nenhuma, né? E daí a gente tem que ir obedecendo isso, talvez, não é obedecendo, é escutando isso e resolvendo isso. Ai, sim, Tati, vamos dançar online. Né? Sim, eu fiquei. Quando veio a pergunta do Gustavo, me lembrei desse trabalho também, né? As Sombras das Mulheres Velhas, que eu fiz em 2011, que Sim, também tinha isso, assim, tinha muita relação das mulheres que me antecederam e que vivem em mim também, né? E que trazem essa coisa que tu tá falando também. Que coisa interessante, eu sim. não vou saber colocar em palavras agora. Mas.
mas que tem isso, assim, que nos cavocam de outro jeito, né? Que para mim é o né? A Eleonora fala de também abrir a palavra lírico, é outra palavra para abrir, né? É, Né? E aí eu acho que sim. essa ancestralidade que está no nosso corpo também tem nos abre outros caminhos que são diferentes do lírico, no meu entender. Sim. O que a Ó, Thaís está pessoal. dizendo? Essas mulheres com a maternidade retornam tipo bigornas, Acme. As que vieram Mas, antes, aham. sim. Né? Nossa, Nossa, a gente quanta tá numa coisa. loucura aqui, cara. Quanta Que coisa, né? sim, sim. Sim, e aí tá, e aí o otimismo e a coisa estranha, um otimismo estranho, né? E isso que é o otimismo estranho, Lu, o otimismo estranho é quando ele entra na cova, é isso? Acho que não. Eu Não, acho que é né? aquela coisa. Não, acho que é o quase o oposto. Quando Tá. vem aquela quase. Vamos, aquela animadora de plateia. Vamos lá, gente. Isso é possível. Que às vezes eu me sinto meio tola, sabe? Que parece uma ingenuidade. Ah, entendi. Ah, eu tinha Entendeu? ido para outro lado. Eu estava pensando no É. otimismo estranho, que se manifesta quando a gente está com o pé na cova. Isso seria um otimismo também. Ah, mas eu acho que, sabe que eu acho que aquelas danças mais carregadas do pé na cova, elas também fazem a gente emergir, porque elas são, talvez, pode ser também, Xanda. Eu gostei dessa tua leitura. É? Sim, então, aham, eu gostei, porque é alguma coisa que, deixa eu ver, Lu é como o sorriso da cor do Porto Alegre de é verdade. Sabe, eu acho que tem várias camadas nesse otimismo estranho. Talvez seja, Xanda, resumindo, aquela força estranha. Agora me lembrei do Caetano. Aham. Sim. Sabe, eu acho que é aquele jeito que tu dá, independente do que tá te acometendo hoje, sabe? Essas formas que tu acaba gerando para não morrer, na verdade. Eu acho que tudo isso é um certo otimismo. Aham. Eu gostei da tua leitura. É. Não Gostei. sei, fiquei pensando isso, assim, que é um otimismo, mas que ele não eu acho que não é como o sorriso da coroa do Porto Alegre demais, talvez é o otimismo que se dá porque se pisou lá na cova, né? Ah, Não sei. Fiquei viajando nisso. também não Vamos sei. falar um pouquinho mais disso? Tu topa, Lu? Vamos. A gente entrar um Top. pouco mais nas tuas estratégias de composição agora? Pode ser. Pode ser? Então tá. Então vamos fazer assim, ó. Eu vou ter que fechar essa aqui, porque vai terminar, Tá. e a gente começa a outra agora falando das tuas estratégias de composição. A Tati, cadê a nave? Cadê a Ana? Tá bom. Tá? Então tá, gente. Convido Tá. todo mundo, então, para a próxima agora. Eu vou fechar essa, mas aí entra live de novo e aí vocês vêm. E vamos pensar isso, como é que a Lu compõe os trabalhos dela. Nhan, 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 nhan. Vamos seguir então, tá, gente? Vai entrar outra, tá? Vamos seguir essas pessoas, please. Vamos lá.